You lost your way, and it's safe to say that nothing. Olá, meus pinguinhos! Vamos dar início a mais uma aula? Então vamos lá. Hoje, na quinta-feira, nós vamos estudar geografia, tá bom? Nós vamos dar início a uma outra lição de geografia. Para começar a aula do dia, vocês abrem o livro de vocês, o livro Eu Gosto, na página 296. Os trabalhadores urbanos e rurais. Abrem o livro nessa página para vocês acompanharem com a tia Monique a explicação do conteúdo do dia, tá bom? Posso começar? Então vamos lá. O trabalhador urbano. Sabemos que temos a zona urbana e a zona rural, né? Na zona urbana são desenvolvidas atividades ligadas ao comércio, à prestação de serviço, ou seja, são as cidades, as grandes cidades. E a zona rural é o campo, são as atividades desenvolvidas no campo, tá bom? Alguns profissionais que trabalham na cidade, como operários, tá? Os operários são as pessoas que trabalham em fábricas, tá? Fábricas de móveis, fábricas de automóveis, tá? Então, as pessoas que trabalham nas fábricas são chamadas de operários, tá? Bancários são as pessoas que trabalham onde? Nos bancos, tá? Então, as pessoas que trabalham nos bancos são chamados de bancários. Feirantes são as pessoas que trabalham em feiras, tá? São as pessoas que vendem legumes, verduras, frutas nas feiras. São chamados de feirantes. Também temos outros trabalhadores que trabalham na zona urbana, como os comerciantes, tá? Como os dentistas, como os médicos, como os professores, como os motoristas de ônibus, como os taxistas, cabeleireiros, manicures, vendedores, tá? Então temos uma infinita atividades, tá? Que podem ser desenvolvidas na zona, no espaço urbano, ou seja, temos um leque aí de opções onde as pessoas que vivem no espaço urbano podem estar trabalhando, tá bom? Vamos lá agora falar um pouquinho na página 297 sobre o trabalho na indústria, tá bom? Ó, na cidade, muitas pessoas trabalham em indústrias ou fábricas, tá? Elas transformam matérias-primas em produtos industrializados. O que é matéria-prima? A matéria-prima é o material que a natureza nos fornece e que nós transformamos em outras coisas, tá bom? Então, matéria-prima é o material que a natureza nos fornece e nós utilizamos esse material para produzir outras coisas, outros produtos, tá bom? Como, por exemplo, a madeira. A natureza nos fornece a madeira. Através da madeira, eu posso fazer outros produtos, como cama, como uma mesa, como uma cadeira, tá bom? Temos também, ó, o couro, tá? Que a natureza nos fornece. Através do couro, eu posso estar fazendo sapato, bolsa, cinto, carteira, tá bom? Temos também o algodão, que a natureza nos fornece. Através do algodão, eu posso estar fazendo um tecido, uma blusa, tá bom? Uma colcha, um lençol. Então, matéria-prima é isso que eu falei. É aquilo que a natureza nos fornece, tá? É aquele material que a natureza nos fornece que a gente usa para fabricar outros produtos, tá bom? Produto industrializado é aquele transformado pelas máquinas, tá? Então, produto industrializado é aquele produto transformado por máquinas, tá bom? Continuando. Os donos das indústrias, a gente viu que as pessoas que trabalham nas indústrias é chamado de operários.
os donos das indústrias são chamados de industriais, tá bom? O trabalho no comércio. As pessoas da cidade também trabalham no comércio, né? O que é comércio? Comércio é atividade de compra e venda, tá? É onde nós compramos e vendemos produtos, tá? As pessoas que trabalham no comércio são os comerciários, tá? Então, as pessoas que trabalham lá no comércio, tá? São chamados de comerciários. Já os donos das casas comerciais são os comerciantes. Então, os donos são chamados de comerciantes, tá bom? Chamamos de estabelecimento comercial os lugares em que são comprados e vendidos produtos. Então, onde a gente compra e vende um produto, a gente chama de estabelecimento comercial, tá bom? Consumidores são as pessoas que compram os produtos. Eu sou uma consumidora, você que está aí me assistindo é um consumidor, tá? Porque nós compramos esses produtos lá nos comércios, nos estabelecimentos comerciais. Então, nós somos consumidores, tá bom? O consumidor tem o direito de ser bem atendido nos estabelecimentos comerciais e de trocar produtos quando estiver com problemas, tá? Ou seja, eu fui lá no estabelecimento comercial e comprei um celular novo para mim. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que meu telefone não estava funcionando corretamente. Eu, como consumidora, eu tenho direito de voltar na loja, tá? E pedir à vendedora para que verifique meu aparelho, pois o mesmo não está funcionando. Ou seja, ela vai ter que ver e vai detectar que meu aparelho veio com um defeito, tá? Ou vai me dar um novo aparelho, ou vai me dar um prazo para que chegue um novo aparelho na loja, tá? Então eu tenho direito, nós consumidores, temos direito de questionar quando compramos algo que não está bom, que veio com defeito. É a mesma coisa um produto vencido, tá? Quando você vai no supermercado, você compra uma caixa de leite. Quando chega em casa, você percebe que aquele leite está vencido, você tem o direito de questionar o seu direito, tá? Ou seja, de ir até o estabelecimento e de pedir a troca da mercadoria, pois a mesma está vencida. Por isso que é muito importante, quando a gente vai no mercado, a gente ficar bem atentos à data de validade dos produtos, tá bom? Para não acabar comprando um produto vencido, tá? Então, as pessoas que trabalham, elas recebem um salário. Todo mundo que é trabalhador recebe um salário. Esse salário vai fazer o pagamento de algumas contas essenciais da pessoa, como conta de luz, como um aluguel, como conta de telefone, de internet, supermercado, farmácia. Então, todo trabalhador ele tem que receber um salário para que ele possa fazer o pagamento de suas contas, tá bom? Agora eu chamei que está na página 298, tá bom? Fazendo a explicação lá. Alguns produtos vêm da zona rural para serem vendidos na cidade. Ou seja, alguns produtos a gente tira da zona rural, do campo, e vende na cidade. Como, por exemplo, legumes, como verduras, tá? Como alguns tipos de carne, tá? Por exemplo, o tomate, a alface, a couve, a gente tira lá do espaço rural, ou seja, do campo, e a gente leva para a cidade para poder vender esses produtos. Continuidade agora, vamos lá para a página 300. O trabalhador rural, tá? No campo, também chamado de espaço rural, as pessoas moram em sítios, chácaras, fazendas, tá? As casas não são muito próximas uma das outras, são as casas mais afastadas uma das outras, tá? As pessoas que vivem na comunidade rural costumam trabalhar com atividades ligadas à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, tá bom? Agora na página 301, vamos conhecer um pouco mais sobre as pessoas que vivem no campo,
tá? Agricultores ou lavradores. O que são os agricultores ou os lavradores? São as pessoas que cuidam da terra, tá? Ou seja, que plantam e colhem. As pessoas que cuidam da terra, que plantam e colhem, são chamadas de agricultores ou lavradores, tá bom? Boiadeiros são as pessoas que cuidam do gado, ou seja, do boi, da vaca, tá? Eles são chamados de boiadeiros, tá bom? O trabalho na agricultura. No campo, as pessoas preparam a terra, plantam, cuidam da plantação e colhem. Então, o que é a agricultura que eu falei? A agricultura é a atividade de plantar e colher, ou seja, a atividade de cuidar da terra, tá? Cuidar da terra, a gente dá o nome de agricultura, que é a atividade de plantar, colher, tá bom? Aqueles que trabalham na agricultura são chamados de agricultores ou lavradores, tá? Os donos das terras são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais. Então, quem é o dono da terra é chamado de fazendeiro ou proprietário rural, tá bom? O trabalho na pecuária. O que é pecuária? É a criação de animais, tá bom? Não se esqueçam, a criação de animais dá o nome de pecuária. Os moradores do campo também trabalham na pecuária, que é a criação de animais, como bois, vacas, coelhos, galinhas, galo, tá bom? Quem trabalha diretamente com os animais é o peão ou boiadeiro, tá? O dono do gado, o dono dos gados, tá? Ou dos animais é chamado pecuarista, tá bom? Então, quem é o dono do gado ou dos animais é chamado de pecuarista. E aquela pessoa que cuida, tá? Que trabalha diretamente com os animais ou com o gado é chamado de boiadeiro ou peão, tá bom? Outra atividade desenvolvida no campo é a criação de aves, tá? Como galinhas, codornas, pato, perus, e é chamada de avicultura, tá? Então, a criação de aves é chamada de avicultura. Vamos agora para a página 302. As indústrias do campo. Muitos produtos do campo são utilizados para a fabricação de outros, né? A gente viu isso. Há diversas indústrias instaladas nas áreas rurais, tá? É o caso, por exemplo, das indústrias que trabalham com cana-de-açúcar. Essas indústrias que fazem as coisas com a cana-de-açúcar geralmente estão instaladas na zona rural, que fica mais próximo da matéria-prima, ou seja, da cana-de-açúcar, tá bom? O desafio da vida no campo. As pessoas que dependem das atividades agrícolas para viver precisam aprender a lidar com as variações do clima, em épocas de grande chuva ou de seca. Por exemplo, podem perder toda a plantação ou não ter alimento para o gado. Então, as pessoas que trabalham no campo, na agricultura, ou na pecuária, ou no extrativismo, eles devem ficar atentos para o clima. Ou seja, se chover muito, pode correr o risco de inundar toda a plantação. E se não chover por muito tempo, a plantação fica seca e não se desenvolve, tá? Então, por isso que eles fazem aquelas atividades lá que a gente já trabalhou, né? A drenagem, a irrigação, tá bom? Então, eles têm que ficar também atentos ao clima, tá bom? Agora, nós vamos fazer a atividade, tá? Para fazer a atividade, eu peço para que vocês continuem com o livro aberto, tá? Que eu já volto para fazer a leitura da atividade com vocês, tá ok?